Olá pessoal, o professor Olavo. Vamos dar continuidade nas nossas aulas de Química? Hoje nós vamos ver a aula 2, onde nós já vamos ver a nomenclatura IUPAC e alguns exemplos, beleza? Vamos lá! Eis pessoal, aqui a tabelinha da nomenclatura IUPAC. IUPAC é o órgão de Química que tem a autoridade maior, ele que estabelece os padrões, as normas de Química para ser aplicada no mundo todo, beleza? Vejam só. Segundo a nomenclatura IUPAC, todo composto orgânico ele deve ser formado por partes no seu nome, beleza? A primeira parte é o prefixo, que é a parte que vem no início do nome. Ele está relacionado com a quantidade de carbonos naquele composto. Sempre que for apenas um carbono naquele composto, sempre vai começar com o nome met, que esse prefixo met está relacionado com a quantidade de um carbono. Se forem 2 carbonos, o prefixo será et. Se forem 3 carbonos, o prefixo será prop e assim, sucessivamente. Para aprender esses prefixos, de fato, você só aprende realmente praticando, ok? A parte do intermédio, ou o infixo, é a que fica no meio da palavra principal. Ela não está mais relacionada com o número de carbonos, mas sim com o tipo da cadeia, ou seja, a saturação. Nós já aprendemos que as cadeias são saturadas ou insaturadas. Toda vez que a cadeia for saturada, o infixo, que é a parte do meio, será an, certo? Então, sempre que tiver só ligações simples, tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada, o infixo, que é a parte do meio, será an. Se for uma cadeia insaturada, galerinha, agora ela não vai ser mais an no seu infixo, vai ser en. Uma cadeia com uma dupla ligação na parte do meio será en. Se ela tiver 2 duplas, vai ter agora o di en. Esse di é para informar que tem 2 duplas ligações. Se tiverem 3, tri-en. Professor, e se tiver uma tripla? Sigam a lógica. Simples ligação era an. Dupla ligação, en. E se for uma tripla ligação, é in. Se tiver 2 triplas ligações, também como aqui, vem essa parte di para significar que são 2. A parte do final é o sufixo. Ele está relacionado com o tipo de função daquele composto orgânico. Sempre que for um composto só com hidrogênio e carbono, vai ser um hidrocarboneto e sempre termina com a letra O. Se for uma cadeia do tipo oxigenada, álcool, termina com ol, tipo o etanol. Se for uma função do tipo aldeído, que também é uma função oxigenada, termina com al, exemplo, o metanal. Se for uma função oxigenada do tipo cetona, termina com ona, por exemplo, propanona, acetona, ok? Então, nós vamos ver agora alguns exemplos bem fáceis e vamos assim aumentando um pouquinho o nível de dificuldade, mas sem ramificações ainda. Pronto, galerinha, vamos ver aqui alguns exemplos bem fáceis para a gente praticar. Entenda. Aqui tem quantos carbonos, galerinha? Olha só, 1, 2, 3, 4. O prefixo de 4 carbonos é but, beleza? Agora, percebam os tipos de ligações, simples, simples e simples. Quando só tem ligações simples, o infixo, que é a parte do meio, fica an. Como aqui só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, então termina com O. Então fica but mais an mais O, butano. Dessa mesma lógica é a outra. Primeiro você conta quantos carbonos tem aqui. 1, 2. Então o prefixo é et. Só tem simples ligação, então o infixo é an. Como só tem carbono e hidrogênio, termina com O. Então, et mais an mais O, etano. Vamos para o próximo. Vamos contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3. Então, o prefixo de 3 carbonos, como nós já vimos, é prop. Agora percebam uma coisa. Tem uma dupla ligação. Então, agora não é mais an, mas agora é sim en. Como só tem carbono e hidrogênio de novo, é O. Então fica propeno. Veja, agora não é mais com A no meio, mas sim é porque tem uma dupla. Veja a próxima. 1, 2 carbonos. Então o prefixo é et. Percebam que tem uma tripla ligação. Então nem é an, nem é en, agora é in. Como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, termina com O, então fica etino. Vejam agora essa aqui, é a próxima. Tem 1, 2, 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop. Agora percebam, tem duas duplas ligações. Então, em vez de ser en, é di-en, para dizer que o di é 2 duplas ligações. Então, fica di-en.
em. Como só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto, termina com O. Pode ficar assim, prop de en. Mas se quiser também pode colocar um A, ficando propadieno. Tanto faz. Beleza, pessoal? Então agora eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade. Opa, pessoal, voltamos aqui. Vejam, agora eu vou aumentar um pouquinho na dificuldade. O que é que essas questões aqui tem que as de cima não tinha? Que aqui agora o lugar que está a insaturação, ou seja, a dupla ou tripla ligação, é importante a gente organizar sempre do menor para o maior. Percebam, nesse caso dá empate, olha só. Estão vendo essa dupla ligação? Se eu começar contando do carbono aqui, ó, 1, 2, perceberam que a dupla ligação vai ficar depois do segundo carbono. Se eu vier da direita para a esquerda também, ó, se eu colocar 1, 2, essa dupla ligação também está depois do segundo carbono. Quando dá empate, você pode escolher o lado que quiser. Então eu vou começar por esse, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, ok? Aí nesse caso agora o que você vai fazer é o seguinte, antes de colocar o prefixo, você pode colocar já o número em que a dupla ligação está depois dela. Perceberam que a dupla ligação está depois do segundo carbono, então você já coloca 2, ok? Aí agora você conta quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo para 4 carbonos? But. Agora, tem uma dupla ligação, então é en, e como só tem carbono e hidrogênio é O. Então, aqui é 2-buteno, ou seja, esse 2 é importante para a gente saber o seguinte, depois de qual carbono é que veio a insaturação? Nesse caso, foi depois do carbono 2. Agora, olha o próximo exemplo. Eu vou começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Sempre é onde der o resultado menor. Vamos lá. Se for da esquerda para a direita, vai dar 1, 2, 3, 4. Vejam, a dupla ligação ficou depois do primeiro carbono. Se fosse da direita para a esquerda, ele ficaria depois, sabe de qual carbono? 1, 2, 3, 4. Ele ficaria depois do terceiro. Então, anula essa de baixo e só leva em consideração a de cima. Então, a gente vai colocar o quê? Como a dupla ligação está depois do primeiro carbono, é 1. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, é 1, but. Como também é dupla ligação, é en. E como é hidrocarboneto, é O. Então, 1-buteno. Então, percebam que aqui agora, você tem que levar em consideração o menor número possível que a dupla ou tripla ligação vai ficar. Sempre é depois do carbono, não antes do carbono. Vamos para a próxima? Olha essa daqui. Vamos fazer da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Vamos lá. Primeiro carbono, segundo carbono. Opa, a tripla ligação está ficando depois do segundo carbono, certo? Agora vamos fazer o contrário. Se fosse da esquerda para a direita, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Perceberá a diferença? Da direita para a esquerda, a tripla ligação estava depois do segundo carbono. Mas da esquerda para a direita, ele está depois do terceiro. Então, tem que ser no lado da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Ele está depois do segundo carbono. Então, aqui é 2. Vamos contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5. É pente, o prefixo para 5 carbonos. Agora, tem uma tripla e não mais dupla. Então, é in. E como só tem carbono e hidrogênio, é O. Então, fica 2. Para dizer que a tripla ligação ou a insaturação veio depois do segundo carbono, não antes, depois. Pente porque tem 5 carbonos, in porque tem uma tripla e O porque é hidrocarboneto. Vamos para a última. Aqui agora tem duas duplas ligações, então nós vamos contar dos dois lados e ver em qual dá o resultado menor. Vamos lá. 1, 2. Ó, aqui a primeira dupla ligação veio depois do segundo carbono. 3, 4, e a segunda veio depois do quarto. Agora vamos contar ao contrário. Ó, opa, a primeira insaturação já apareceu depois do primeiro carbono, e aqui só tinha sido depois do segundo, então essa aqui já pode anular. Só o que vai valer é a vermelha. 1, 2, 3, ó, veio depois do terceiro, 4 carbonos, 5. Então, entenda. O que vai acontecer é, ele veio depois, ó, essa daqui veio depois do primeiro carbono, então bota 1, vírgula. Essa outra insaturação veio depois do terceiro carbono, então aqui é 3. Quantos carbonos nós temos? 5, então é pente de novo.
Agora, como tem duas duplas ligações, em vez de ser en, é dien. Esse di é para dizer que tem duas. E como é um hidrocarboneto que só tem oxigênio e hidrogênio, só tem hidrogênio e carbono, coloca O. Se quiser colocar o A, também pode. Então fica 1,3-pentadieno. Beleza? Esse 1 é porque a insaturação vem depois do primeiro carbono. E esse 3 é porque vem depois do terceiro. Ok? Abraço pessoal e até o próximo vídeo.